Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o capítulo Sistemas, né, do capítulo 4 de O Livro dos Médiuns, aonde Kardec vai catalogando por grupos as pessoas que negam o espiritismo. Então ele vai catalogando em diversas formas, cada qual com as suas características. E o sistema de hoje que nós vamos estudar é o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, que quando começaram as manifestações, foi essas pessoas, elas queriam saber de que natureza eram essas inteligências que se comunicavam. E dito isto, eles já argumentavam que eram manifestações tinham origem diabólica, que eram coisas do demônio. O que nós vemos até hoje, inclusive, né? Existem pessoas que até hoje não passam na frente de um centro espírita, por exemplo, atravessam a rua, não é verdade? E isso ocorre até os dias de hoje. Por quê? Por ignorância das pessoas, porque não que elas são ignorantes, mas elas ignoram assim, que elas não querem entender, elas não querem compreender a literatura para adquirir a sabedoria e poder opinar com inteligência. Não, elas já taxam como coisa do demônio. No entanto, como diz Kardec aqui no livro, os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário, por quê? Porque se eles admitem que o demônio se comunica, eles estão admitindo que entidades incorpóreas, né, espíritos, estão se comunicando, seja demônios ou sejam anjos. Então já são uma classe de pessoas que admitem a comunicação. Porém, eles admitem que toda a comunicação é de origem diabólica, demoníaca e qualquer coisa que o valha. Outra coisa, desde que se sabe que os espíritos são simplesmente a alma dos homens que viveram na Terra, então as pessoas morrem e continuam sendo o que elas são. Se eu sou uma pessoa honesta e íntegra, quando eu morrer eu continuarei sendo uma pessoa honesta e íntegra. Se eu sou uma pessoa perversa, criminosa, que gosta de fazer o mal, quando eu morrer eu vou continuar sendo uma pessoa perversa, criminosa, que gosta de continuar fazendo o mal. Agora, e tem pessoas que pensam que quando a gente morre, a gente já se torna imediatamente bom. Não é verdade. Nós deixamos o corpo físico e, de acordo com o nosso merecimento, nós vamos para colônias espirituais, onde nós poderemos ter acesso a mais informações sobre o andamento da nossa própria vida. Porque a vida espiritual é a continuação da vida. Aliás, é a nossa vida verdadeira, né? Nós estamos aqui no planeta Terra de passagem. Nós estamos aqui no planeta Terra como uma escola onde nós temos que aparar as arestas de nossos erros cometidos em outras vidas. Isso é fato. Todos saberemos depois que deixarmos o corpo físico. Mas até lá, Kardec vai explicando passo a passo todas as formas de argumentações contrárias ao espiritismo, justamente para que as pessoas compreendam que o espiritismo não veio e taxou as coisas. Ele veio demonstrando passo a passo todos os caminhos, inclusive agregando, inclusive, principalmente os críticos do espiritismo, porque os críticos do espiritismo que ajudaram muito o espiritismo, né? E o espiritismo, se fosse uma doutrina vã e sem nexo, já teria caído por terra, o que não é verdade. Não é verdade? Graças a Deus.
Então, se nós mesmos, morrendo, nos tornássemos realmente demônios, como afirma essa classe de pessoas, o que diria uma mãe que, por exemplo, perdeu um filho? Ela vai, então, pensar que seu filho agora é um demônio? E quando ele se comunicar, ele é um demônio por se comunicar, por mandar uma psicografia? Então, são questões que Kardec levanta para que a gente pense, para que a gente raciocine sobre essa, esse imbróglio, né, que a comunicação é coisa do demônio, o fenômeno é coisa do demônio, do diabo. Aí ele pega e fala assim: aos que pensam assim, dirigimos as seguintes perguntas. Aí vem as perguntas. Primeira, há ou não espíritos bons e maus? Como nós sabemos também, existem espíritos maus. Claro, porque existem muitas pessoas más que desencarnam e continuam sendo más, inclusive aquelas que vêm com mensagens envernizadas de boas, mas que ao a gente esmiuçar o conteúdo moral contido na mensagem, é fácil detectar que não veio de uma entidade angélica ou boa, ou benfeitora ou iluminada. Correto? Por isso nós temos que sempre estar vigilantes quanto às mensagens recebidas. Segunda questão que ele coloca: Deus é ou não é mais poderoso do que os espíritos maus? Ou do que os demônios? Certo? Terceira pergunta: afirmar que só os espíritos maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer isso. Sendo assim, das duas uma, ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Certo? Quarta questão que ele coloca: que provas podeis apresentar da impossibilidade de os espíritos bons se comunicarem conosco? Que provas essas pessoas que argumentam que são coisas do demônio, elas têm? Que provas elas têm para dizer para nós que os espíritos bons não podem se comunicar, somente os maus, que eles chamam demônios? Quinta pergunta: quando vos opomos à sabedoria de certas comunicações, respondem que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos realmente haver espíritos hipócritas, que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas eles admitem que a ignorância pode simular o verdadeiro saber, e uma natureza má pode imitar a verdadeira virtude. Será que eles conseguem fazer isso sem deixar nenhum vestígio que denuncie essa falsidade na mensagem? Outro ponto para se pensar. Sexta pergunta que Kardec nos faz. São muitas perguntas, impossível decorar. Se apenas o demônio se comunica, e sendo o demônio o inimigo de Deus e dos homens, por que ele recomenda que se ore a Deus? Por que o demônio recomenda para nós que nós oremos a Deus? Se é o demônio que dá esses conselhos, nós temos que admitir que, por mais manhoso que o demônio seja, ele é bastante burro, né? Para fornecer para nós as armas para irmos contra eles mesmos. Kardec coloca isso. Sétima pergunta: visto que os espíritos se comunicam, é porque Deus permite, com certeza. Vendo as boas e as más comunicações, não será mais lógico admitir-se que Deus permita umas para nos experimentar e outras para nos aconselhar ao bem? Coerente, não? Aliás, tudo que Kardec expõe é coerente, porque é embasado em muitos estudos, em muitos anos de observações.
Oitava, que diria de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e conselhos maus, que o afaste de si e o proíba de ter contato com pessoas que podem desviá-lo do mal? Um bom pai não faria isso. Então será lógico admitir-se que Deus, a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Quer dizer, se um pai não deixa seu filho exposto ao mal, Deus nos deixaria expostos ao mal? Assim, gratuitamente? Nona pergunta. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos em aparições, visões, comunicações orais e etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Não é? Porque se é exclusiva dos demônios, como que os católicos podem anunciar a aparição da Santíssima Virgem e outras coisas mais que sabemos e está escrita na história em livros? Não é verdade? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que se os espíritos são as almas dos homens, eles não são perfeitos. Então, de acordo com a evolução espiritual de cada desencarnado, é que nós teremos as comunicações. E precisamos ficar atentos à, à transmissão moral de a transmissão dos pensamentos, se eles têm conteúdo moral elevado ou imoral, para que nós possamos discernir entre si, com essa coisa ao invés de dizer que é tudo coisa do demônio, nós devemos antes analisar, certo? E é isso, Kardec termina dizendo assim: que nós temos um medo imaginário que só impressiona por um instante e não atinge a todos, ao passo que todos compreendem a realidade claramente demonstrada. Qual realidade? A de que é possível a comunicação dos espíritos e que não são somente os espíritos demoníacos que se comunicam conosco, pois que nós temos mensagens muito sublimes, provenientes de médiums, como Divaldo Franco, como Chico Xavier, Filomeno de Miranda e tantos outros, como a grande Ivone Pereira do Amaral. Então, temos que saber discernir todas as categorias para que nós saibamos separar. Porque, no fundo, este item quer dizer o seguinte: todos nós um dia vamos morrer, concordamos. Só que cada um leva, depois da sua morte do corpo físico, a mesma personalidade que tem aqui no planeta. Então, as pessoas boas continuam sendo boas, as pessoas más continuam sendo más. Não direto, né? Porque elas vão ser acolhidas, vão, de acordo com o seu merecimento, serão direcionadas para colônias a fim de que possam se reeducarem, se trabalharem para o bem, trabalharem para o próximo, porque esse é o cerne da doutrina espírita: fazer o bem ao próximo, fazer a caridade ao próximo. E depois que a gente morre, ninguém vai ficar parado no plano espiritual, olhando para o céu ou deitado na relva, esperando o dia do juízo final. Não.
todos vamos trabalhar. Então, vamos trabalhar desde já, não é, pessoal? Isso é muito bom, é muito gostoso. E por hoje é isso. A próxima semana eu venho com um sistema que é o sistema otimista. É um sistema diferenciado. Um abraço para todos. Foi um prazer estar com vocês. Ótima noite e ótimo domingo para todo mundo.